Muito bem, então estamos aqui para mais um Biocast, o podcast do BioHub, que agora o nosso podcast ele é ProHub. É uma parceria aqui com a ProHub, né, viabilizada pela Famecos. Então estamos aqui nos estúdios da ProHub, que são maravilhosos, né? E acho só que aqui na nossa tela, a produção pode botar de novo ali os nossos logotipos da ProHub e do BioHub para quem estiver nos assistindo, porque essa é uma parceria com a ProHub que está sendo viabilizada pela Famecos, pelo Tecnopuc. Então, nós somos muito gratos a essa possibilidade de estar aqui gravando nesses estúdios maravilhosos que ficam aqui no térreo da Famecos, os estúdios aqui da ProHub. E hoje eu tenho aqui comigo o Gleison Santos, da startup Neuroidentify, que é uma startup que já passou pelo nosso programa Startup Garage do Tecnopuc, né? E o Gleison Santos, além de ter essa startup, eu descobri depois, ele é de Belém do Pará, que é uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito grande. Então, Gleison, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente no nosso Biocast. Muito obrigado a você, Rafa, por ter me convidado aqui para estar participando. E eu fico muito feliz quando você fala, não, Belém, que eu carrego no coração, até porque é um lugar assim que eu sou apaixonado, minha casa, e ver esse carinho assim para mim é sensacional. Que legal. Feliz. Sem dúvida. E vai aparecer aqui na nossa conversa o porquê dessa minha relação tão especial aí com Belém do Pará. E, Gleison, mais uma vez, então, obrigado, né, pela tua presença. Tu sabe que o Biocast é o podcast, né, do BioHub, que é o hub de inovação em saúde do Tecnopuc. Então, quando a gente criou esse podcast, nossa ideia justamente era produzir conteúdo relevante, conversar com os principais atores do ecossistema, startups, pesquisadores, professores, alunos, né? Então, assim, para nós foi uma bênção te encontrar aqui em Porto Alegre, por ocasião do South Summit, né? E poder aproveitar a tua presença aqui na cidade para a gente estar gravando esse podcast. Então, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite e que bom que deu esse acaso aí da gente se encontrar aqui, né, em função do South Summit. Com certeza. Uma oportunidade muito boa, um acaso muito bom. E quando fala acaso, é acaso mesmo, né? A gente se encontrou no BioHub e foi ali uma conexão instantânea. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Gleison, então, para a galera que está nos assistindo aí, né, para o pessoal que vai estar depois ouvindo o nosso podcast ou assistindo, porque agora com essa parceria com a ProHub, mediada pela Famecos, é um videocast, então a gente também pretende publicar o vídeo, né, nas plataformas de vídeo. Mas explica para o pessoal o que é a Neuroidentify, né, o que é essa startup, qual solução que vocês desenvolvem. Bom, a Neuroidentify é uma startup voltada para a identificação de estudantes com neurodivergência. Hoje a gente trabalha com alunos que têm autismo, TDAH, dislexia, descalculia, TOD e TEPAC. E a partir daí a gente faz a intervenção pedagógica para esses alunos, voltados para desenvolver a parte cognitiva, motora e social deles. É um trabalho de desenvolvimento, então, nesse sentido, o professor utiliza a plataforma, que é baseada nos manuais de psicologia e também no de medicina, no caso o DSM-5 e o CID-11. E a partir dali, com os comportamentos identificados, ele parte para a parte onde tem as intervenções pedagógicas. Então, ele consegue estar fazendo uma modificação da aula dele, tanto a nível individual quanto coletivo, e está ajudando o aluno no desenvolvimento integral dele. Que maravilha! Tu sabe que quando tu me explicou a solução da tua startup, eu achei maravilhosa, porque eu tenho, né, uma pessoa muito próxima na família que é neurodivergente e acompanho, né, o desempenho escolar dela, né, a vida escolar dela, e a gente consegue perceber o quanto realmente, né, algumas desordens, né, alterações, como é o caso do TDAH, elas impactam na vida do estudante, na aprendizagem, né, inclusive nas interações sociais dentro da escola também. E isso traz um impacto gigante na família como um todo, né? Inclusive, às vezes, fazendo com que o estudante tenha que mudar de colégio em busca de uma escola que consiga atender melhor, né, as suas peculiaridades.
E a tua solução foca exatamente nisso, né, Gleison? Porque tu oferece a tua solução para as escolas, né, para os professores. Conta para nós um pouquinho como é que é esse modelo. Exatamente, a gente oferta a solução para as escolas e o ponto que você tocou, né? Muitas das vezes a instituição ela não está preparada para poder trabalhar a inclusão, então faz com que os pais precisem fazer uma modificação, né? Uma ida para um outro colégio para se adaptar à necessidade real da família, justamente porque a criança não está sendo atendida. A evasão escolar ela surge aí. No contexto público é ainda maior, porque no caso ela não vai trocar de uma escola privada para uma outra. Normalmente ela não vai mais para a escola. E um caso que foi emblemático, assim, que para mim me marcou muito, foi de um funcionário do meu pai, que tem um filho que tem síndrome de Down e também TDAH. Então é combinado, né? Tem o aspecto genético e também o aspecto do TDAH também. E tudo isso combinou com que ele não quisesse mais ir para a escola. Ele Claro. falou, não quero mais ir, não me sinto acolhido, não me sinto bem. E o próprio pai, né, em comunicação comigo, falou assim, nossa, ainda bem que vocês estão fazendo algo em função disso, porque na educação pública eu já não sinto que eu tenho uma solução acessível. E a nível privado também, muitas instituições ainda não estão preparadas, muitas fazem justamente só a parte da obrigação, né? A obrigação por lei, como PEI, PAEE, mas não faz a inclusão real muitas das vezes. Querem fazer uma adaptação de material, querem fazer uma adaptação de tempo apenas, mas não querem fazer uma adaptação real de que entender a dor, entender cada aspecto ali do aluno, como ele aprende, se ele tem uma seletividade em algo, se ele não consegue se adaptar bem a um ambiente com muito ruído, com muita luz, coisas que são pequenas, mas que fazem muita diferença em como você se relaciona com as pessoas e também com o ambiente, né? Tudo isso vai afetando o desenvolvimento dela. Que fantástico. E, bem, vocês estão, então, com essa startup, né, trabalhando nessa solução que é maravilhosa e a gente percebe o aumento da prevalência, né, dessas neurodivergências. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Tu já deve ter recebido essa pergunta 1 milhão de vezes. Por que estão surgindo tantos casos novos, né, de neurodivergências? Tu acha que esses casos sempre houveram, mas eles eram subdiagnosticados e agora estão sendo mais diagnosticados? Ou tu acha que realmente está ocorrendo um aumento da incidência de neurodivergência na população? Tem o fator socioambiental e tem a questão da subnotificação também. Essa questão da parte socioambiental é justamente a modificação dos costumes que a gente tem, dos hábitos que a gente tem. Hoje, a gente já não vive mais uma vida que não seja conectada com várias telas ou que você não tenha mais, por exemplo, o hábito de poder sair de casa e ter uma vida com mais qualidade de vida, não de ter uma abertura a poder desenvolver alguns repertórios que você não tem hoje. Então, sim, é a combinação tanto desse aspecto socioambiental quanto do aspecto também de subnotificação. Alguns países, por exemplo, conseguem já fazer o diagnóstico com mais facilidade, você tem o resultado, já outros não, justamente porque não fazem investimento nessa área, não tem tanto cuidado nesse sentido, então a subnotificação é algo muito presente, sim, e também tem um aspecto socioambiental e a questão genética, né? A questão genética, no caso, a pessoa que tem TDAH, que tem autismo, por exemplo, a probabilidade de que seus filhos também sejam. Então, aquele pai autista que não teve o diagnóstico e o filho em potencial pode ser autista, ou o pai TDAH que não teve o diagnóstico e o filho sucessivamente. Perfeito. Bom, mas tu tá aqui em Porto Alegre por causa do South Summit, né? Que é esse grande evento de inovação e empreendedorismo que a gente tem aqui na nossa cidade. Está no 5º ano já aqui, esse evento, que é um evento que tem em Madrid também, né? Começou lá em Madrid. E tu veio lá de Belém do Pará para Porto Alegre, um voo longo, né? Porque eu já peguei esse voo várias vezes. É um voo bem longo. E tu veio lá de Belém do Pará para participar do South Summit. O que tu veio buscar no South Summit? O que tu está procurando? Como é que está sendo? Hoje foi o primeiro dia, recém, né? Mas conta para nós um pouquinho assim,
do que tu veio buscar aqui no South Summit em Porto Alegre? Digamos que é um pouco de cada, de você ir ao evento para conhecer tanto o ecossistema gaúcho aqui, quanto também para que a gente consiga ter conversas com investidores, com potenciais pessoas que possam somar a solução, mas o ponto central mesmo é saúde, né? Aqui a gente vê que é um movimento muito forte, um ecossistema muito forte para a área de saúde, e para nós o principal core da empresa não só é a questão da educação, mas senão a saúde e o desenvolvimento integral. Então, aqui a gente consegue estar conectado com pessoas que estão pensando soluções acadêmicas voltadas para isso, e a partir daí a gente pode co-criar algo junto, algo que para mim é uma questão muito importante, é quando você se conecta com pessoas que vão somar no caminho e você vai fazendo uma ajuda mútua. Então, essa é uma questão muito legal, é uma coisa que a gente trabalha bem na NeuroIdentify, que é a cocriação. Então, vamos até pesquisadores, vamos até outras startups, vemos o que está acontecendo no mercado e aí unimos forças. Um dos nossos principais parceiros, inclusive, BitLearns, ela é daqui. Ah, né? é? Sim, o Henrique Andras, estava recentemente com ele. E foi nossa primeira parceria e vamos lançar um produto com inteligência artificial para fazer adaptação de materiais para neurodivergentes. Então, a partir daí, já vai se vendo, né? Que tem uma abertura, um carinho também muito grande. E outra questão é o relacionamento com o Tecnopuc. Justamente, a gente recebe um carinho muito grande, tem sempre, vou entrar em contato com a Mari, vou entrar em contato com a Suelen, elas podem me ajudar com isso, ou eu vou conectar alguém com o Tecnopuc porque eu sei que as coisas vão caminhar. Então, esse relacionamento com o ecossistema daqui é algo muito importante pra gente. Que legal. Bom, só dessa tua fala já me surgiram duas perguntas que eu quero te perguntar. A primeira delas é que tu falou assim que tu vê em Porto Alegre esse setor da saúde, da inovação em saúde bem desenvolvido, né? Por quê? O que tu acha assim? O que te faz pensar que o setor de saúde, inovação em saúde em Porto Alegre está bem articulado, bem desenvolvido? P&D, para mim, é um ponto. Aqui faz um investimento muito alto em pesquisa e desenvolvimento. E também pessoal. Aqui tem muitas pessoas que são dedicadas nessa área de pesquisa e que não só se dedicam à pesquisa, como também empreendem. Então, esses são dois fatores muito centrais. São pessoas que têm coragem de sair dessa seara mais acadêmica e também trazer isso, transformar em um produto e transformar outras pessoas a partir daí, né? Essa é a parte legal. Cara, que fantástico. Porque isso que tu falou é bem a tônica do que a gente está trabalhando nesse exato momento também no BioHub, né, que é o Hub de Inovação em Saúde do Tecnopuc, é onde eu atuo, no meu grupo de pesquisa. Tu sabe que o meu grupo de pesquisa até o ano passado ele era bem técnico, bem focado em ciências da saúde mesmo, e o ano passado eu mudei ele passou a se chamar Grupo Interdisciplinar de Inovação e Pesquisa em Saúde, onde essa pivotagem, né, no nosso grupo de pesquisa justamente tem esse objetivo de cada vez mais fazer estudos que se conectem com o mercado, que transfiram o conhecimento para a sociedade, né, que gerem soluções reais para os problemas do mundo. Então, faz todo sentido com isso que tu acabou de falar. Que legal. E a outra pergunta que eu queria te fazer, que tu estava me explicando antes aqui nos bastidores, é que a tua solução, curiosamente, da NeuroIdentify, ela não usa diretamente a inteligência artificial, né? Tu falou que vocês buscaram uma outra jornada. Conta aí para a galera que está nos vendo ou nos ouvindo, como é que é isso? Porque é tão raro hoje em dia, né, uma startup que não tem inteligência artificial, que eu acho que é bacana tu contar. Legal. A gente criou a NeuroIdentify, isso em 2023. E em 2023 a gente fez toda essa validação de metodologia junto com pedagogos, psicopedagogos, psicólogos. Então, ela surge justamente com esse aspecto prático, né? Tendo a jornada do professor em mente e também essa parte de uma ajuda mútua entre profissionais da área da saúde e também da educação. Nesse ponto, a gente criou a plataforma, a primeira parte, ela é baseada num checkbox dentro de manuais, como eu já havia citado anteriormente. Então, o professor ele consegue ver o comportamento indicado do aluno e fazer uma marcação e uma descrição também de como o aluno se porta ao longo do tempo em classe. A partir daí, ele consegue ter o acesso aos planos para poder trabalhar o desenvolvimento e também poder avaliar
se os planos estão funcionando ou se não estão funcionando. Isso vai gerando dados para você saber como é que é a curva de aprendizagem desse aluno e também você gera dados para saber como é que é o comportamento desse aluno. Então, você consegue avaliar progresso de fato. Essa jornada, ela aconteceu primeiro dentro da universidade. A gente trabalha com metodologias ativas, né? Quando eu fazia o curso de graduação, tive o prazer de conhecer o fundador, Marcos, meu amigo, que teve essa ideia. Então, a partir daí, a gente recebeu uma demanda de como a gente poderia trabalhar o ensino inclusivo dentro da universidade. E a gente criou a NeuroIdentify, validou ela com os profissionais, colocou a mercado. No final de 2024, em novembro, a gente já foi com risco alto, pegou a solução, falamos, acho que é legal a gente levar ela para o Web Summit Lisboa e apresentar lá. E a gente fez isso, foram as primeiras pessoas com quem a gente se conectou. A gente tinha um intuito, que é uma coisa muito legal, assim, vamos conectar com as startups que estão lá de educação e vamos pegar cada uma dessas ideias e transformar numa hub de educação inclusiva e fazer algo mais grande. A gente pegou os contatos, conseguimos encaminhar algumas coisas com algumas startups. Foi um acerto legal, assim. E o BitLearn surgiu daí, a amizade com o Henrique Andras e tudo mais. E é sempre um fruto de um trabalho de formiguinha, de muitas pessoas envolvidas. E o sistema ele não usa IA, mas ele usa a inteligência humana, assim, e o carinho e o cuidado para fazer com que as coisas funcionem. Que legal. E eu acho isso fantástico, porque conecta bem com a temática central do South Summit desse ano, que é Human by Design, né? Ou seja, o ser humano no centro, né, do processo. E Gleison, me diz uma coisa, a gente estava falando que tu veio lá de Belém do Pará, né? E Belém do Pará é uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito grande, porque o meu pai morou lá por, acho que 30 anos, então eu fui diversas vezes para lá ao longo da minha vida, né, visitá-lo e tal, desde a minha adolescência. Então, tenho um carinho muito grande, uma memória afetiva por Belém do Pará, os lugares, as pessoas, as comidas, tudo, né? E Belém é uma cidade tão rica, né, em termos de cultura, de gastronomia, de povo, né? E aquela conexão com a natureza também, né? Uma cidade que tem características semelhantes com Porto Alegre. É uma cidade também que se desenvolve a partir do rio, né? A partir do porto ali. Lá é o Rio Guamá, né? O nosso aqui é o Rio Guaíba, que não é um rio, na verdade. Não sei se tu sabe que o nosso rio não é rio, ele é lagoa, né? Ou lago, não sei muito bem, mas a gente chama de rio. E aí a minha pergunta para ti é, como está Belém do Pará hoje enquanto ecossistema de inovação? Né? Bom, tu está aqui em Porto Alegre, como é que tu vê Belém do Pará em termos de ecossistema de inovação, os ambientes de inovação que vocês têm lá, a relação com as universidades, como é que está a coisa da inovação lá em Belém? Acredito que depende muito do nicho de negócio que você atua em Belém. A quesito de bioeconomia é extremamente forte, existem atores bem relacionados e você consegue avançar bastante e também com o mercado agro. Mas quando a gente se refere a tecnologias, por exemplo, uma EdTech ou alguma área que não seja relacionada à sustentabilidade, aí sim as coisas elas vão ficando mais difíceis, justamente porque o foco é outro, então as atuações, os recursos e até mesmo a expertise pessoal de muitos pesquisadores, muitos professores, aí já é direcionado para um campo específico. Como eu havia citado na nossa última conversa, a gente teve essa dificuldade muito grande de fazer com que a EdTech ela escalasse, né, a NeuroIdentify escalasse, justamente porque é um ecossistema muito voltado para a bioeconomia. Então, a gente às vezes queria estar em um evento, mas o evento é climático, ele é um evento voltado para sustentabilidade, para produtos da Amazônia, então as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, nesse sentido, a gente viu que seria muito mais interessante se conectar com outros ecossistemas afora. E o que melhor acolheu a gente, que de fato teve cuidado com a gente, foi o Tecnopuc. A gente começou pelo Garage. Uma coisa legal é que eu estava na Argentina nesse período e o Marcos, ele estava buscando os ecossistemas e a gente teve um atendimento muito legal e uma sinergia muito bacana assim, com o ecossistema. Então, a partir daí, a gente entrou no Garage, começou o programa e estávamos validando a solução para saúde, não a solução de educação.
Então, a gente conseguiu validar, funcionou muito bem. Aprendemos muitas coisas que conseguimos usar dentro do modelo de negócio de saúde e educação. E, a partir daí, as coisas foram encaminhando muito bem. Acho que um dos pontos mais legais é as conexões com as pessoas certas. Nos conectaram com o Navi, nos conectaram com o EduX, nos conectaram com o BioHub. Então, a partir dali, a gente teve uma visão do todo e não só numa seara específica, porque muitas das vezes a gente fica fechado, né, a uma área. Sou uma EdTech, trabalho com saúde, mas vou focar apenas em pedagógico, vou focar apenas em educação. Não. Você abrange algo muito maior e você tem muitas oportunidades, né? Uma abordagem muito ampla. Então, é possível trabalhar, por exemplo, com clínicas, com a parte corporativa, com as famílias, trabalhar com o setor educacional. Hoje, focamos no setor educacional, mas como você pode ver, a gente já consegue observar oportunidades em outros setores e esse aí seria o próximo passo, a NeuroIdentify não ser uma solução que seja apenas educacional, mas que depois ela venha a se tornar um grande ecossistema que soluciona problemas voltados para as necessidades especiais. E era exatamente por aí que ia a minha próxima pergunta para ti, né? Em que estágio está a NeuroIdentify agora, né? O que vocês estão buscando, né? Quais são as dores que vocês estão tentando resolver para a startup nesse momento e o que tu vislumbra no horizonte para os próximos desdobramentos aí da startup? Legal, boa pergunta. Hoje, a NeuroIdentify, ela está presente em 5 estados. A gente está fazendo essa expansão dentro do Brasil e, ao mesmo tempo, também com enfoque em conseguir fazer um piloto a partir de Portugal. A gente se conectou com o ecossistema de Leiria no ano passado, então, a partir daí, a gente começa. Vamos alinhar pilotos em Alcanena, Alcobaça e Leiria. Que maravilha. E são 3 cidades que estão próximas, assim, formam um triângulo, então aí você consegue ter uma qualidade maior, uma proximidade maior, e justamente o ecossistema de Leiria vai dar esse suporte. E a nossa ambição é de expandir ela para fora do Brasil, né? E começar essa expansão para outros países e impactar mais pessoas afora, mas num quesito de longo prazo, de vislumbre, aí sim entrar mais a fundo na área da saúde, juntamente com empresas de saúde, grandes hospitais, na parte de triagem, porque a gente trabalha muito bem isso, né? Já o nosso modelo de negócio voltado para a educação, ele já tem essa abordagem, então funciona muito bem, dá para fazer essa portabilidade e começar a despender energia nesse caminho. Entretanto, a gente tem esse foco integral na educação, porque é aqui que está a nossa energia hoje, o nosso foco hoje. E quanto mais pessoas a gente vai impactando, quanto mais estados a gente vai entrando e quanto mais outros países a gente vai se conectando, aí a gente vê ganhando uma escala muito maior, uma proporção muito grande. O Brasil, por si só, é um país continental, né, 230 milhões de habitantes, então imagina, 5% dessa população tendo uma neurodivergência, precisando de algo. A gente está aqui para resolver isso. Que legal. E da onde surge essa inspiração para montar uma startup como a NeuroIdentify, né, focado em estudantes neurodivergentes? Tu é psicólogo, tu é pedagogo, vem da tua formação, ou como que surge a NeuroIdentify? Legal. A NeuroIdentify, ela surge... Eu cursei psicologia durante 2 anos e conheci o meu sócio, Marcos, no curso de psicologia. Na matéria de inclusão e acessibilidade, a gente recebeu o desafio para poder trabalhar o ensino inclusivo na instituição. Então, foi aí que a gente cria o MVP da NeuroIdentify e começa a trabalhar esse ensino inclusivo. Depois, transformando em plataforma tecnológica juntamente com o meu core de negócios. Eu já era formado em negócios, então acabou que eu consegui mobilizar ali algumas pessoas que eu conhecia que trabalhavam com desenvolvimento. Aí foi que entrou Danilo, Davi, e a gente continuou a criar. E uma vez a plataforma pronta, a gente colocou a mercado e agora a gente tem a história que a gente tem construído juntos, né? Somos uma equipe de 5, né? Somos 3 de negócios, 2 de desenvolvimento, sendo que um agora que era de negócio vai estar entrando em desenvolvimento também. Então, o avanço da tecnologia está sendo um fator muito legal, assim, que agora a gente consegue fazer muito mais. E, bom, acredito que consegui cumprir os pontos certinho.
Sim, sem dúvida. E, bom, tu falou que são 5 pessoas, né, na equipe. É, 3 de negócios, 2 de desenvolvimento, todas ficam em Belém do Pará, né? E hoje, a tua função dentro da startup, qual que é assim o teu papel? Como é que tu está inserido dentro do organograma, digamos assim, da empresa? Eu sou cofundador e CEO da empresa, então essa questão de visão estratégica, também marketing, eu atuo nessa frente de relacionamento, de estar nos eventos, de estar conectando com as pessoas certas e observando as oportunidades que dá para somar. É um ponto que é muito importante, às vezes as pessoas elas esquecem disso, mas a conexão genuína com outras pessoas que não visem somente o aspecto lucro, mas o como a gente pode se ajudar é um ponto muito importante. A parceria que a gente fez, por exemplo, com o empresário daqui do Rio Grande do Sul, foi muito nesse sentido. Eles tinham a expertise de inteligência artificial, nós tínhamos a expertise voltada para a inclusão. Ambos tínhamos um objetivo em comum, a gente buscava trabalhar e melhorar esse ensino, então a gente acabou unindo as duas coisas. E as outras pessoas que trabalham na empresa, né, os nossos outros cofundadores, expertise na área de desenvolvimento, ciência da computação, Danilo e Davi, Marcos seguindo na parte de psicologia e o Matheus seguindo na parte de também negócios. Ele fez administração, gestão comercial e tem uma pós-graduação voltada para a área de gestão estratégica. Eu sigo nesse caminho aí com gestão internacional. Que legal. Não, e é muito bacana te ouvir falar, porque essa parte dessas conexões genuínas que tu falou, né? Que geram cocriação, que geram trabalho colaborativo, justamente é uma das coisas que a gente acredita muito ali no Tecnopuc. Né? Aqui no Tecnopuc, porque a gente está aqui a alguns metros, né, do Tecnopuc, nos estúdios aqui da ProHub, na Famecos, que é a nossa escola de comunicação, design e artes aqui da PUC do Rio Grande do Sul. E o Tecnopuc, enquanto parque científico e tecnológico da PUC, ele é um ambiente de inovação vinculado à universidade e que justamente acredita muito nesse conceito de comunidade, de que os empreendedores eles crescem juntos, né, através da complementariedade. Então, a gente tem muitos casos de empreendedores que justamente se encontraram dentro do nosso parque e juntos se ajudaram, né, mutuamente, co-criando, colaborando, e com isso desenvolveram seus negócios. Seja cada um desenvolvendo, né, o seu negócio isoladamente, ou daqui a pouco eles montando uma sociedade, unindo os negócios e formando um novo empreendimento. Perfeito. Então, isso é uma coisa que a gente acredita muito e a gente investe um esforço muito grande em alimentar essa comunidade, né, fazer com que ela fique viva, articulada, né, que realmente faça sentido. Você tocando nesse assunto, dentro do Garage, a primeira escola que a gente começou a atuar aqui no Rio Grande do Sul, ela justamente surgiu dessa conexão. A gente conheceu algumas pessoas que estavam na mesma trilha do programa e eu fiz amizade com o Jean. O Jean tem a mãe dele, a Nisiane, que é dona do Colégio Dente de Leite. E a partir daí a gente se conectou e colocamos a solução, rodamos um piloto aqui no Rio Grande do Sul com eles. Então é um caminho, por exemplo, essa integração, essa ajuda mútua. E a partir daí também pude aprender muito com o Jean aprender muito comigo, uma troca que é bem legal, assim, é justamente você entender que, às vezes, aquele conhecimento que você tem, você pode passar para o outro e é justamente ver o outro feliz e também fazer com que o outro possa chegar mais longe. Esse caminho volta para você de outra maneira, né? Você vai encontrar alguém que vai ser essa mesma pessoa que você foi, né? O cara que vai ajudar, que vai botar a mão na massa contigo ou que vai te dar o direcionamento certo, que vai ser a girada de chave para que mude tudo. Que legal. Bom, e por falar nisso, né, por falar em comunidade, eu queria dizer que, mais especificamente na microcomunidade, né, de inovação em saúde, a gente lá no BioHub também faz todo um trabalho, né, para manter essa comunidade ativa. Então, convido a todos que estiverem nos assistindo a nos seguir no Instagram, que é o @biohubpucrs, e ficar por dentro, por exemplo, do nosso evento mensal de ativação dessa comunidade, nosso evento de networking, que é o Café do BioHub, que todo mês tem,
né? Sempre com algum palestrante, algum conteúdo, e depois conexões, né? Networking e rodadas de negócios que acontecem no café, por isso que no coffee break, né? Por isso que é o café do BioHub. E por falar nisso, Gleison, para quem estiver nos assistindo e quiser saber mais sobre a NeuroIdentify, de repente uma escola, uma secretaria de educação, né, que quer conversar contigo e ver as possibilidades de estar, né, plugando esse serviço lá na sua rede e tudo mais. Como que faz para achar o Gleison e a NeuroIdentify? Muito boa pergunta. A gente tem o @NeuroIdentify para o nosso Instagram. E o meu Instagram também, voltado para isso, é o gsantosnid. Você pode entrar ali, conversar comigo ou mandar uma mensagem direta ali no Instagram da NeuroIdentify. A gente também atende pelo LinkedIn, então podem chamar a gente que a gente está aí à disposição. Que maravilha. Isso é fantástico, né? Bom, e aí tu falou que vocês estão em 5 estados, né, do Brasil. E como que tu pretende fazer para aumentar isso? Como é que tu vai fazer para estar em todos os estados do Brasil, em todas as cidades? Qual é o teu plano aí de crescimento? Muito boa pergunta. A gente tem uma questão de estar sempre bem relacionado com os ecossistemas de inovação que tem afora. A gente também tem um trabalho muito grande que a gente faz com o Fundo de Impacto Inguzu. O Fundo de Impacto Inguzu é um fundo português que nos auxilia com algumas conexões estratégicas. Muitas das vezes, nesses eventos de inovação, a gente consegue se conectar com pessoas chaves que o próprio fundo de impacto nos conecta. Então, a partir daí, a gente consegue fazer um relacionamento, gerar amizades, que possibilitam também oportunidades de fazer um piloto, ou de fazer um trabalho, ou de conseguir um cliente, ou algo do tipo. Então, nesse sentido, a gente utiliza nessa rede. E também a própria participação em eventos também ajuda muito, né? Por exemplo, a gente vai estar no Web Summit Rio em junho. Então, pelo Web Summit Rio, já recebem startups de todo o Brasil e também empreendedores, além de empreendedores e investidores. Então, é um caminho também de expansão. Mas a gente faz esse trabalho de formiguinha, de estar indo procurando lugar por lugar, né, escola por escola, ou até mesmo redes. O trabalho melhor, assim, para você escalar seria redes, justamente porque se você consegue uma rede, você consegue atender todo o Brasil de uma vez só. Então, você despende até menos energia e já atende muita gente e já impacta muita gente também. Que legal. Por falar em eventos, né? South Summit, Web Summit Rio, Web Summit Lisboa, né? Tu como empreendedor e que está buscando eventos e participar, né, de festivais para divulgar e ampliar a tua startup. Quais são hoje, né, os principais eventos de inovação que tu acha que as startups precisam estar? Ou quais são aqueles que são o teu sonho de consumo, que estão no teu mapa, que tu pretende ir em breve, né? Porque esses tempos o Tecnopuc me pediu para montar uma missão internacional, né, de inovação em saúde. No fim, até a missão acabou não saindo, mas eu acabei fazendo um mapeamento, né, de vários eventos e eu percebi assim, nossa, a quantidade de summits que tem é interminável, né? E todos dizem que são os melhores do mundo. Então, eu queria saber de ti, quais são os eventos que tu acha que são imperdíveis para quem é dessa área da inovação, para quem é de startup, né? Quais que tu tem o sonho de ir e ainda não foi? Como é que tu está vendo esse mercado aí dos summits e eventos afins? Certamente o Web Summit Lisboa. Para as startups brasileiras é um mar de oportunidades, seja para se você estiver buscando um investidor, seja se você estiver buscando co-criar uma solução, oportunidade de internacionalização, tanto pelos países ibéricos quanto os países que não são dos países ibéricos. Lá tem um mar de oportunidades. Para mim é o melhor evento e sempre que vamos para lá tem um crescimento assim exponencial. Assim. É surreal o que acontece, as potencialidades que são possíveis. E, claro, tem que ter todo um trabalho prévio, né? Num pré-evento, você já utilizar bem a aplicação para você se conectar com as pessoas que você quer e, ao mesmo tempo, para que você consiga atingir o seu objetivo de curto, médio e longo prazo, montar uma estratégia-chave. E, bom, de eventos que eu almejo muito, assim, o NXSW em Austin é um que eu tenho muita vontade de conhecer. Muita gente fala bastante, tá aí bem interessante. Mas dentro do Brasil, o Web Summit Rio é um evento muito bom.
para estar fazendo esse tipo de conexão. Por exemplo, a partir dali eu conheci uma startup chamada Mundoyu, que ela atua na Argentina voltada para aspecto socioemocional de crianças. Então, a gente fez uma grande amizade, eu e o Stefan. Ele me conectou com o ecossistema argentino e a partir dali também fui conhecendo outros empreendedores. Então, é um efeito muito legal o que o Web Summit ele consegue proporcionar. Uma abertura mundial, conexão com um ecossistema não só nacional, como também internacional, e também você consegue já ir direcionado para o seu objetivo, né? O próprio aplicativo já consegue te ajudar nesse caminho, e também o próprio evento ele faz o máximo para poder conseguir fazer que startups alfa lá tenham um destaque maior também, né? Seja em visibilidade ou fazendo um matchmaking com as pessoas certas ali. É bem legal. Que legal. Que fantástico. Então, para as startups, Web Summit Lisboa, tu acha que é o canal? Sensacional, sim. Vale Que muito a legal. pena. Maravilha. E pensando agora pelo outro viés, pelo viés de pesquisa, desenvolvimento, né? Tu falou que, por exemplo, uma das coisas que tu vê aqui em Porto Alegre, a questão, né, dessa área de inovação em saúde está bastante desenvolvida, é essa parte da pesquisa voltada, né, a levar soluções para o mercado. Como é que tu vê hoje essa questão do papel das universidades na inovação, né, no sentido de que as universidades tenham uma educação mais empreendedora, né, ou que também estimulem os pesquisadores a desenvolver, né, patentes, tecnologias? Como é que tu vê esse panorama da pesquisa e desenvolvimento? E aí fica muito à vontade de falar, né, no nosso país, em Porto Alegre, em Belém, né, no mundo, onde tu achar que tu deve falar. As universidades têm um papel primordial nessa formação de empreendedores. Algumas que utilizam, por exemplo, metodologias ativas já conseguem criar esse espírito empreendedor e principalmente quando tem algum espaço para você também fomentar empreendedorismo, te dar o suporte adequado, porque a universidade é um campus vivo, então existem pessoas com múltiplos conhecimentos que podem se somar e precisam se somar. Se a Neuroidentify existe hoje é justamente porque a universidade onde eu estudava, ela tem esse padrão justamente de conectar pessoas de diferentes áreas e a partir dali você consegue fazer uma boa networking, você consegue co-criar algo e tinha muitos projetos de extensão legais assim que foram criando esse espírito empreendedor em mim e ao mesmo tempo que foram me auxiliando a conseguir me tornar um empreendedor, né, que me deu esse primeiro start. Então, sim, as universidades elas têm um papel muito importante nesse caminho, tanto porque tem conexões nacionais, internacionais, recebem pessoas de todo mundo, trabalham com pesquisa e desenvolvimento, pesquisas essas que podem se transformar em produto, que têm grandes potencialidades ali, então tem um papel-chave e deveria explorar melhor, sim, né, as universidades brasileiras, esse potencial que a gente tem, porque o Brasil tem muita gente, pessoas muito criativas, soluções incríveis, só precisa dessa estrutura, que é exatamente o que as universidades de fora têm. Tem uma estrutura muito bem montada para conseguir ajudar o empreendedor que está começando e também consegue aproximar ele dos programas adequados, dos editais de fomento certos, para que ele consiga prosperar e, a partir dali, transformar o caso dele em algo fora de série, né? Em unicórnio. Que maravilha. Tu sabe que isso é uma coisa que aqui na PUC do Rio Grande do Sul a gente acredita muito. E já há muitos anos a gente foca, né, nessa educação empreendedora, com várias ações, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Só para te dar alguns exemplos e para quem estiver nos assistindo, na graduação a gente tem disciplinas transversais, né, de inovação e empreendedorismo para todos os cursos. Cada escola da universidade tem um agente de inovação, que é um professor que faz a articulação entre o Tecnopuc e os cursos da sua escola. A gente tem uma maratona de inovação, que é uma espécie de um hackathon para os estudantes, né, desenvolverem soluções, e um laboratório de empreendedorismo, né, e no ensino, que é o IDEAR, que é totalmente voltado também para a graduação. E na pós-graduação, numa parceria entre o Tecnopuc e a Pró-Reitoria de Pesquisa, nós temos o programa Angar.
que é um programa para pesquisadores e que tem como lema transforme a sua pesquisa numa startup. Então, os pesquisadores que normalmente, né, são treinados mais para produzir papers, né, para apresentar trabalhos em congresso, ou seja, uma formação normalmente mais acadêmica. Aqui a gente vem buscando inserir disciplinas de inovação também na pós-graduação, e esse programa, que é um programa que traz conteúdo para os pesquisadores sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre propriedade intelectual, gera conexões e experiências também, aproxima os pesquisadores de investidores e estimula eles, né, faz com que eles pensem em formas de levar a sua pesquisa para o mercado. Então, é algo que a gente trabalha todos os dias aqui na universidade. Caminhando pelo campus e também indo em cada um dos espaços na visitação aqui, deu para perceber muito isso. E a maioria, se não todas quase, as startups daqui são de ex-alunos ou de alunos. Então, isso é uma coisa que enche assim, a gente de orgulho, justamente porque tem muita solução legal sendo criada e tem muita gente inovando e fazendo coisa boa, assim. Sem dúvida. Sabe que o Tecnopuc já acelerou mais de 1.000 startups, né, ao longo desses pouco mais de 20 anos que a gente tem. E dessas mais de 1.000 startups que a gente já acelerou, 2 se transformaram em unicórnios e as 2 são de ex-alunos nossos. Isso é o mais bacana. E esses 2 empreendedores, né, venderam os seus negócios originais, mas continuam empreendendo no Tecnopuc com seus empreendimentos atuais, por assim dizer. Sim, sim. E justamente conseguiram criar, continuaram na casa e estão ajudando outras pessoas. Isso é a coisa mais importante, você saber as suas raízes e você tá ali ajudando também, contribuindo e fazendo com que outras pessoas vejam você como referência, porque aquilo ali não é impossível. Você só não tem um método para conseguir chegar, mas você pode aprender. Isso aí. Tu falou agora 2 coisas interessantes assim que me fizeram lembrar e pensar, né, em reflexões. A primeira coisa das raízes que tu falou, né? Hoje, a vice-prefeita de Porto Alegre, ela, justamente na abertura do South Summit, ela falou que as 2 melhores coisas que tu pode ensinar para um filho são a ter raízes e a criar asas, né? Raízes para a gente sempre manter essa conexão com a nossa origem, né? Ter esse senso de gratidão, de retribuição para da onde a gente veio, né? Mas, claro, criar asas também para voar, né? E desenvolver grandes projetos e grandes negócios. E a questão de que tu falou, né? Desses empreendedores, mesmo eles já tendo tido tanto sucesso, eles continuarem aqui, continuarem empreendendo, isso era uma coisa que num primeiro momento eu tinha uma certa dificuldade, né? De entender. Por que esses caras, né, agora podiam estar muito bem, né, tranquilos, no Caribe nesse momento, no iate, né, e eles continuam aqui empreendendo. Até que um dia eu vi a história do cara que foi a primeira pessoa a conseguir escalar o Monte Everest e voltar com vida. Né? Que muitos morreram, né, nessa aventura, mas o primeiro que conseguiu voltar com vida. E aí os jornalistas, né, foram direto nele e perguntaram, tu é o primeiro a voltar, né? Lá do Monte Everest, o que foi que tu viu lá? Como é que é a vista de lá, né? O que se vê lá de cima? O que tu viu lá de cima? E ele disse assim, eu vi uma série de outros montes para escalar que eu não conseguia ver ainda, que só depois que eu subi lá eu consegui ver. Então é isso, né? Mesmo eles tendo chegado lá em cima, eles perceberam que ainda tem muitas outras coisas que eles querem fazer, né? Muitos outros projetos, e eu acho que é por isso que eles devem continuar empreendendo. Sim, porque empreender é uma jornada e muitas das vezes é a paixão por o que se faz, né? Justamente são pessoas que têm paixão por solucionar dores, por ajudar. Então, é uma questão que muitas das vezes as pessoas custam aprender ou, ao mesmo tempo, conseguir enxergar. Que não era uma questão por simplesmente receber algo, ganhar em cima disso, mas simplesmente de você ter a satisfação pelo processo que você está passando, você está conectado com as pessoas e ao mesmo tempo você está criando coisas que impactam. Isso aí é chave, é lindo. É uma das coisas que me faz empreender e foi uma das coisas que, desde pequeno, vendo meu pai, né, sempre empreendendo, ajudando outras pessoas, que me deu aquela vontade, assim, de esse é o caminho, né? Justamente porque você pode retribuir muito. Ah, então quer dizer que esse mosquitinho do empreendedorismo aí, ele vem de berço, então.
O teu pai era um empreendedor e tal, e aí tu te inspirou muito nele. Fala um pouquinho para nós de como é que foi essa inspiração e tudo mais, e com o que ele trabalhava que te levou aí por esse caminho também. Meu pai, ele trabalha num setor voltado para bilhares, fabricação de mesa e locação de mesa de bilhar. Olha só. Então, desde pequeno, vendo ele indo nos bares, estabelecimentos comerciais, não só barbearias, espaços assim, fazendo a conexão ali com microempreendedores e qual é a sua necessidade, como a gente pode te ajudar, como a gente pode contribuir. Ah, tá começando, vai fazer uma inauguração. Carinho e cuidado, né, para entender o momento do cliente e ao mesmo tempo para atender aquela dor dele. Então, vendo tudo isso, vendo esse tato e também a reputação que ele foi criando, né? Porque eu acho que a coisa mais gostosa é você falar, você é filho do Luiz? Ah, seu pai é muito legal, me ajudou em tal momento. Tipo, isso, eu falei, eu quero ser como meu pai. Isso para mim é uma coisa que me enche de orgulho, né? A questão do empreendedorismo transformacional, né? Não é por recurso, mas pelo que você deixa como legado e como as pessoas vão lembrar de você. Vão lembrar muito bem dele como uma pessoa que sempre foi generoso e que sempre trabalhou bem em prol de ajudar. E continua empreendendo até hoje. Meu pai ainda toca a empresa e tudo mais, a gente atende lá. Então, é uma coisa que eu gosto muito, assim. Tu vê, né? E com uma coisa tão simples como mesa de bilhar, que ele poderia simplesmente ir lá vender e entregar, né? Mesmo assim, desse produto ele conseguiu fazer essa roupagem aí, que nem tu falou, né? Com esse acolhimento. Isso é fantástico, né? Imagina, um produto, né, que tem tudo para ser plug and play, né? Chega lá, entrega e deu, mas ele consegue fazer essa experiência do usuário aí. Total, total. E assim, é um trabalho de muitas pessoas, tanto das pessoas que estão ali confiando, né, em receber a mesa, em trabalhar junto, quanto as pessoas que estão ali no chão de fábrica, fazendo a fabricação da mesa, tendo tato, tendo cuidado, e também com o pessoal que trabalha a logística ali, que faz a entrega. Então, é um tato muito grande e são muitas pessoas pensando com carinho, assim. Mas é aquela questão, a gente lidera pelo exemplo. Então, se pelo exemplo você percebe que a pessoa tem cuidado, atenção aos detalhes, respeito, então isso vai passando para as outras pessoas e a gente vai criando uma cultura que vai transformando cada vez mais. Que legal. Nossa, acho que isso é uma lição de empreendedorismo, né, para quem estiver nos ouvindo e pensando em abrir o seu negócio ou modelando o seu negócio, né? São pequenos toques realmente que fazem toda a diferença na hora de desenvolver, né, um empreendimento. E eu acho que isso conversa muito com o objetivo do nosso podcast, que é gerar conteúdo, né, compartilhar informações relevantes, trazer cases, né, interessantes e legais para quem está nos assistindo. Mas, Gleison, tu não vai acreditar, nós estamos chegando no fim do nosso podcast. Tu acredita que nós já estamos conversando aqui há praticamente 40 e tanto, quase 50 minutos? Sou rápido, hein? Passou muito rápido, né? Parece que foi há 1 minuto atrás que a gente começou a conversar e nós já estamos praticamente chegando no fim aqui do nosso bate-papo. Então, eu queria te pedir que tu, não sei se tu tem alguma mensagem final, alguma coisa que tu queria compartilhar com quem estiver nos ouvindo, né? Um conselho, talvez, para quem está começando uma startup ou está numa jornada. Qual que é a mensagem final do Gleison Santos, da Neuroidentify, para os nossos ouvintes aí, ou espectadores que vão depois ver também o videocast, né? Rafa, uma mensagem que eu quero deixar é que a educação, inclusive, a gente faz construindo em conjunto e principalmente entendendo as dores das pessoas que estão vivendo. E tendo em vista o que eu acabei de dizer, eu quero que você me responda como é ser o pai de um aluno neurodivergente, quais são as suas dores, e diz para mim aí como é viver isso na pele, porque é essa a questão. Eu quero que você traga a sua realidade. Bah, agora o Gleison virou a mesa aqui, né? me colocou na situação. Cara, são muitas dores. Não é nenhuma nem duas, né? São várias questões, é multifacetário, assim. Então, vou te trazer alguns dos aspectos.
Uma dor é a questão do aprendizado, né? A preocupação enquanto pai de que aquela criança vá ter, né, o aprendizado adequado. Então, o Gleison está falando isso porque o meu filho foi diagnosticado no ano passado com TDAH leve, né, do tipo impulsivo. Ele, a princípio, não apresenta nenhum déficit de aprendizagem, né? Do ponto de vista cognitivo, a aprendizagem dele está dentro da média. Mas o que eu percebo? Ele tem dificuldade de se concentrar por longos períodos de tempo, né? Ele cansa muitas vezes se o tema é muito longo, né? Se a tarefa é muito repetitiva, ele não consegue ficar parado por muito tempo, né? Ele tem tem a questão da hiperatividade. Então, essa é a primeira preocupação, né? A preocupação de aprendizado. Como é que eu vou fazer para ajudar ele a conseguir contornar, né, esse distúrbio e conseguir aprender? Ontem mesmo ele estava fazendo o tema e eu estava trabalhando no notebook. Eu ainda brinquei com ele, tu vai fazendo o teu tema aqui e eu vou fazendo o meu tema aqui no notebook, né? Eu estava trabalhando e ele fazendo o tema. E aí eu percebi que, num dado momento, ele começou a desfocar, né? Ele começou a perder o foco. E aí eu falei uma coisa que, logo depois que eu falei, eu já me arrependi de ter falado. Porque ele começou a me fazer pergunta e a querer, né, bater papo e tal. E eu disse assim, filho, agora eu não posso porque eu estou aqui focado no meu tema, né? Tu tem que focar no teu tema também. Depois que no segundo seguinte que eu falei isso, eu percebi a grande bobagem que eu tinha dito. Porque, para mim, que não tenho TDAH, eu consigo focar. Mas ele não consegue focar. Não é que ele não queira, né? Não é que ele esteja com preguiça de fazer. É simplesmente porque a cabecinha dele divaga, né? Então, acho que essa é a minha primeira preocupação como pai, né? Ajudar ele, tentar cercar ele das condições necessárias para que ele consiga, né, aprender a despeito dessa questão. Por isso que, inclusive, a gente trocou ele de colégio e tudo mais, né? E mais uma série de movimentos que a gente também está fazendo. E a outra questão, a outra preocupação que eu também tenho como pai, só para citar pelo menos umas duas, assim, é a questão também que está muito presente hoje em dia, que é o bullying. Então, quer dizer, no caso dele, é um TDAH leve, né, do tipo impulsivo, mas eventualmente algumas questões aparecem no contexto social, né? E aí a minha preocupação é como que os outros colegas vão lidar com isso. E à medida que forem crescendo um pouco mais, né? E a gente sabe que as crianças podem ser muito perversas quando elas querem, né? Exatamente. E o bullying, ele pode tomar proporções muitas vezes trágicas, como a gente sabe em vários casos. Então, essa é uma outra dimensão que me preocupa muito. Como que ele vai também lidar com isso, né? Lidar com os relacionamentos, como que ele vai contornar, né, essa questão ou trabalhar com essa questão também no convívio social dele dentro e fora da escola. Isso. A questão final é essa. Vocês escutaram o Rafa falar toda a dor, toda a jornada, e é captando isso aqui que a gente transforma em solução. É entendendo tudo que ele falou, é entendendo todas essas dores, essas jornadas. Essa é a lição que a gente deixa para o empreendedor. Você tem que escutar isso e transformar em algo que impacte as pessoas. Isso sim é chave. Isso sim transforma. Que demais, olha só. Bom, acho que não poderia ter maneira melhor da gente encerrar o nosso podcast, né? Foi um encerramento totalmente inusitado, né? Não foi nada combinado, né? Não esperava por essa reviravolta aí, mas acho que fechamos o nosso podcast cheio de significado, né? Cheio de propósito. Então, eu te agradeço muito, Gleison, por essa conversa, por esse conteúdo que a gente acabou de gerar aqui. Espero que chegue a muitas pessoas, né, e que muitas pessoas possam se inspirar nessa jornada, né, e eventualmente se conectar contigo também, né, para fazer com que a tua solução seja disseminada aí pelo Brasil e pelo mundo. E com isso vamos encerrando o Biocast, o podcast do BioHub, que é o Hub de Inovação em Saúde do Tecnopuc. O Biocast que agora é ProHub, né? Numa parceria aqui com a FAMECOS, que é a Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC, que nos proporcionou estar aqui nos estúdios da ProHub, esses estúdios maravilhosos, né, Gleison, que tu está vendo aqui, são lindos, ficam aqui no meio do campus, todo envidraçado, as pessoas estão passando aqui, nos olhando, né, e devem ficar imaginando o que é esse podcast que está sendo gravado ali.
Então, agradeço muito a Famecos por ter viabilizado essa parceria para fazer com que o podcast do BioHub, né, o BioCast, possa ser gravado aqui nos estúdios da ProHub. Um agradecimento especial à ProHub por essa parceria, esse acolhimento, essa possibilidade. Mas um agradecimento ainda mais especial para ti, Gleison, por ter aceitado o convite e estar aqui comigo nesse bate-papo aí, né? E ter reservado um momento, né? Ter saído lá do Soft Summit, vindo até aqui, nos dar essa atenção, esse cuidado, né? Te agradeço demais por esse momento e tomara que isso reverbere e faça valer muito a pena tu ter vindo aqui nos visitar mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Inclusive, faça um convite, venha para Belém do Pará, por favor, e vou te levar na Ilha do Cumbu, para que você conheça. Vamos lá, voltar para Belém vai ser sempre um prazer. Muito obrigado. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau.